física no final do século XIX. A sensação que tiveram na sociedade científica do final do século XIX era de que eles já tinham alcançado o topo, chegado no auge da física, e que eles não poderiam melhorar e nem avançar nada sobre essa área. Então, haviam até questões que eles deixaram de lado, que eles deixaram passar em branco. E mal podiam imaginar eles que essas questões seriam revolucionárias e elas chegaram ao ponto de mudar toda a perspectiva sobre algumas noções de tempo, espaço, medida e entre outras. E é então que surge a física moderna, com os seus três principais pilares. A mecânica quântica, que estuda os sistemas físicos com propriedades próximas ou abaixo da escala atômica. Por exemplo, as moléculas, os átomos, os prótons, os elétrons, entre as outras partículas. O segundo pilar traz a teoria da relatividade restrita, que vai se concentrar nos comportamentos dos objetos em altas velocidades, próximas à velocidade da luz. O terceiro pilar é a física atômica, que estuda as camadas eletrônicas dos átomos. E bom, a física moderna ela possibilitou em várias descobertas importantes para a compreensão da estrutura da matéria e sobre a natureza da luz. Ela explorou a natureza do mundo microscópio e as grandes velocidades relativísticas, trazendo explicações até para fenômenos físicos que antes eram desconhecidos. E as suas quatro principais descobertas foram a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, a relatividade geral e os modelos atômicos. A relatividade restrita é um fenômeno físico que foi proposto por Albert Einstein em 1905, que se aplica aos fenômenos que ocorrem em velocidades próximas à da luz. Ela postula que as leis das físicas são as mesmas para todos, independente da velocidade em que se movimentam, ou seja um corpo que se encontra em movimento retilíneo uniforme, ou seja um corpo que se encontra em repouso. Albert levou em consideração a relatividade proposta por Galileu Galilei, que foi um dos primeiros a fazer referência sobre os princípios da inércia, que é sobre a primeira lei de Newton, que diz que um corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso tende a permanecer no seu estado até que forças sejam exercidas sobre eles, ou seja, enquanto a força que está sendo exercida sobre ele for nula, ou seja, não ter força nenhuma, não ter impacto nenhum, por assim dizer, eles vão permanecer no estado em que eles se encontram, seja em repouso ou seja em movimento. Segundo ele, ainda que esse corpo permanecesse em movimento ou em repouso, as leis da física seriam as mesmas para todos. Isso significa que não há um referencial absoluto no universo e que as medições de tempo, espaço e distância são relativas ao movimento e à posição do observador. O postulado da constância da velocidade da luz, que basicamente diz que a velocidade da luz no vácuo sempre será constante e independente do observado, ou seja, a velocidade da qual sempre será a mesma, não importa qual seja a referencial. Como consequência, os conceitos de espaço e tempo são relativos, isto é, se a velocidade é constante para todos os observadores, então o espaço e o tempo cujo quociente fornece o valor, podendo assumir diferentes valores, dependendo do observador. Bom, a dilatação do tempo é a desaceleração do tempo de um observador em comparação com outro observador, dependendo de seu movimento relativo ou da sua posição gravitacional. Isso tudo é consequência da relatividade de Einstein, que vai dizer que o tempo ele não é tão absoluto quanto parece ser. Esse fenômeno, que é chamado dilatação do tempo, ele foi estudado e prescrito pelo físico Albert Einstein em 1905. Bom, já entrando nesse estudo, ele diz que a luz ela é constante, mas o tempo e a duração podem mudar. Podem mudar se esse objeto ele vai viajar perto dessa velocidade da luz. Então, essa mudança
ocorre pelo movimento, se esse movimento for relativo do observador e do objeto. Bom, podemos dar como exemplo a dilatação do tempo gravitacional. Podemos falar que dois observadores vão estar de repouso em uma massa gravitacional e o observador que está mais próximo da massa vai experimentar a força gravitacional da massa mais forte do que o outro observador que está mais distante. Podemos falar que essa massa gravitacional vai ser basicamente um poço de gravidade. Bom, e o observador 1 vai estar mais fundo nesse poço do que o observador 2. E os dois vão levar relógio para registrar esse momento. E assim, concluímos que o observador 1, que estava mais próximo dessa massa gravitacional, ele vai experimentar o relógio do outro observador mais rápido do que o seu próprio relógio. Tanto assim, o observador 2 vai experimentar o relógio do outro observador, que é o 1, mais lento do que o seu próprio relógio. Como exemplo da teoria de relatividade de Einstein, nós temos o paradoxo de gêmeos, que consiste em dois gêmeos idênticos no qual um deles faz uma viagem espacial e o outro continua na Terra. De acordo com a teoria de relatividade, o tempo passa mais devagar para um objeto que está em movimento do que um objeto que está parado. Ou seja, o gêmeo que está no espaço, consequentemente, a nave dele vai estar a uma velocidade muito superior à da Terra. Então, ele vai experimentar um tempo mais devagar do que o irmão dele que se encontra na Terra. Então, quando a jornada dele acaba, a viagem dele acaba e ele retorna à Terra, ele vai ver que ele envelheceu menos do que o irmão dele. Este efeito denomina-se de dilatação do tempo.